Olha, muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga, boa noite, boa tarde, bom dia. Você que está no YouTube, está vendo aí em outros horários, em outros dias, ou você que está ao vivo aqui na Rádio Voz Amiga, estamos ao vivo através do nosso site, através do aplicativo, através do portal do Radiosnet também, para mais uma entrevista do dia. Hoje nós estaremos abordando, como eu já divulguei durante a semana, divulguei hoje nas minhas redes sociais e falei com você aqui na rádio também, através desse bate-papo, dessa entrevista que nós estaremos conversando aqui com o professor, teólogo, terapeuta, neurocientista Audionor Miranda Neto. Vamos cumprimentá-lo primeiramente. Vamos dar uma boa noite para ele. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, João. É uma satisfação, uma alegria poder retornar aqui a esse espaço maravilhoso. Já faz alguns anos, né? Mas o carinho que eu tenho por você, pelo esse trabalho excelente que Deus te concedeu. E eu quero te agradecer em primeira mão, porque poder utilizar um espaço como esse para poder auxiliar, né, as pessoas é muito importante. Então você foi usado por Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Maravilha. Então vamos iniciar esse bate-papo aí. Vamos estar falando um tema bem propício para os dias atuais. Estamos criando uma geração emocionalmente doente? Então vamos a alguns tópicos, algumas perguntas que nós selecionamos aqui. E você que talvez está nos ouvindo aí, tá pelo site, pelo aplicativo, quer fazer perguntas também? Está aberto, nosso WhatsApp liberado, você pode fazer perguntas, pode mandar para a gente que a gente vai estar passando para o pastor, para o professor Audionor Miranda Neto. Ele, o currículo dele é bem extenso, hein? É teólogo, terapeuta, neurocientista, Audionor Miranda Neto. Vamos começar então a primeira pergunta, professor. Quando falamos aqui nesse tema aqui bem propício, que é o tema estamos criando uma geração emocionalmente doente. Quando falamos numa geração emocionalmente doente, professor, estamos falando do problema espiritual, emocional ou cerebral, professor? É muito importante abordarmos sobre isso, porque nós vivemos num país que é com muitas culturas e muitas ideologias. Sabemos que existe uma população de cristãos, mas alguns são cristãos e muitas vezes não são seguidores, né? Mas por opção. E, João, eu aprofundei muito nesse assunto, porque no mestrado eu fiz a dissertação, e nessa dissertação eu, depois de muito tempo, escolhi um tema muito forte, que o tema foi a influência das redes sociais na saúde mental e no desempenho cognitivo dos estudantes, uma análise combinada. Então nisso eu me aprofundei muito, que para fazer uma dissertação de mestrado é muito difícil. Quem já fez sabe o quanto que é penoso. E nessa profundidade eu descobri coisas que não é falado no dia a dia. Muitas pessoas, por acostumar ou ver ou ler, eles reproduzem aquela informação, mas não conhecem realmente a fundo o que é isso. E aonde surgem essas perguntas, né? Será que isso é espiritual, emocional ou cerebral? Na realidade, João, quando falamos em uma geração emocionalmente doente, nós não estamos falando diante de um único problema. Estamos diante de uma desarmonia entre espírito, mente e cérebro. Porque quando a pessoa perde um foco, ela desequilibra os outros três. Na teologia, né, nos ensina que o ser humano ele é integral. Né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, vemos que somos espírito, alma e corpo. Né? Quando uma dessas dimensões se desorganiza, as outras também sofrem. Então, se a pessoa não cuida da parte cerebral, ela vai prejudicar a espiritual, vai prejudicar a sua mente e vai prejudicar o seu corpo. Você percebe que quando se fala de depressão, ela é acompanhada de muitas outras situações no corpo da pessoa. A pessoa não só desencadeia uma situação,
ela desencadeia outras situações. O senhor citou, né, João, as minhas formações. Vale a pena também dizer que eu pastoreio mais de 30 anos. E quando eu estava atuando, quando estava pastoreando, eu me deparei com muitas situações diversas, uma da outra. Né? Em questão espiritual, nós estamos numa rádio evangélica, então podemos falar com mais assim aberto sobre isso. Em alguns momentos que eu vou bater um papo que não é nesse mesmo ramo, a gente não fala, né? Para respeitar a posição da pessoa. Eu estou na academia de letras e lá tem pessoas de várias culturas, então você tem que ter cuidado no que você vai falar. Mas agora aqui uma rádio evangélica, nós sabemos que quando a pessoa está tendo problema espiritual, em alguns momentos é possessão demoníaca e é necessário expulsar o demônio. Mas também nem sempre é possessão demoníaca. A pessoa muitas vezes ela está aflita, deprimida, algumas situações que desencadearam na vida dela ou dele, e aí a pessoa acabou ficando desequilibrada. Então, na teologia, nós sabemos que é importante isso. Mas, além disso, o que nós devemos abordar? Agora, olhando pela neurociência, João, nós temos que entender o que é o cérebro, especialmente o sistema límbico, que é o que regula as emoções. Está sendo constantemente estimulado por excesso de informação, telas, pressões ou ausência de vínculos profundos. Isso gera uma sobrecarga emocional, aumentando a ansiedade, a irritabilidade e dificulta de todas as formas a pessoa tomar a decisão. E aí muitas vezes a pessoa não entendendo ou a pessoa só compreende uma área, ela acaba falando, não é isso. Vamos supor, se a pessoa é evangélica, fala espiritual. Se a pessoa é cientista, fala, não, é questão da mente. Mas esquece que é um conjunto de situações. Então eu falo isso com muita propriedade a quem já está pastoreando há mais de 30 anos. Eu tenho 2 faculdades de teologia, me aprofundei mesmo no estudo, né? E além disso, além de estudar teologia, sou formado em letras, língua portuguesa, língua inglesa, né? E tem outras formações, né? E eu me aprofundei muito nesses últimos anos na parte de comportamento, a parte comportamental da pessoa, para poder saber o que fala. Porque muitas vezes nós falamos sem entender e acabamos muitas vezes não sabendo como explicar. Então, não é só espiritual, não é só emocional, e nem também só cerebral. É tudo ao mesmo tempo. Espiritualmente vivemos uma geração com dificuldade de sentido, propósito e até de identidade, João. Neurocientificamente, vemos um cérebro em estado de alerta constante, com excesso de cortisol e baixa regulação emocional. É aqui que é algo importante que nós precisamos entender, a neuroplasticidade. Como nós entendemos na neurociência que o cérebro ele pode ser reformulado, ele pode ser tratado, ele pode ser mudado os seus comportamentos, né? Então o cérebro pode adoecer, mas também pode ser reorganizado. Agora, para isso é importante entender que nem sempre a pessoa vai assim em um mês. É igual a pessoa que ela tem algum tipo de problema de obesidade, passou 20, 30 anos para alcançar uma quantidade de peso e depois quer perder o peso em um mês, 2 meses. Quando se fala de questão emocional, não é diferente. Dependendo da situação, que eu sou terapeuta, eu faço atendimento de pessoas individual e também casais, né, e coletivo. Nós percebemos que tem alguns casos, tem pessoas que demoram até 5, 6 meses para ela conseguir ter uma mudança de comportamento. Tem alguns casos, tem pessoas que demoram até 5, 6 meses para ela conseguir ter uma mudança de comportamento. Porque mudar hábitos não são fáceis. E é nesse ponto que a teologia e a neurociência se encontram de forma poderosa. Porque, enquanto a ciência fala de reorganização neural, a Bíblia já nos ensinava há muito tempo sobre renovação da mente, né, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né, que nós não devemos se conformar. E o que nós temos percebido nessa geração é esse conformismo. Está bom assim, não quero mudança,
Em alguns casos, né, a gente vê algumas vezes algumas reportagens e lê alguns livros, a pessoa chega até ao extremo de dizer: eu não presto para nada, eu não quero viver e basta. E alguns ainda é mais agressivo, fala: mãe, eu não pedi para nascer. Eu nasci porque a senhora quis. Na realidade, se a pessoa entender o que é uma fecundação, João, ela vai perceber que existe uma guerra. Quer dizer que aquele espermatozoide ali já lutou lá dentro para poder penetrar no óvulo, para poder ser gerado. Quer dizer que a culpa não é só da mãe, poderia ser os outros bilhões. Mas se uma pessoa foi fecundada, porque ali já começou uma guerra, já começou ali uma disputa. Então eu, você, a pessoa que estiver nos ouvindo, sabe que ela já é uma vencedora, porque ela já lutou no momento da fecundação. Então, ou seja, existe um caminho de transformação. Nós não estamos diante de uma geração perdida, mas de uma geração que precisa ser reorientada, acolhida e ensinada a pensar, sentir e viver de forma saudável. É aqui que a responsabilidade da família, da escola e da espiritualidade como pilares de reconstrução. Entenda, João, não é apenas uma geração em crise, é uma geração pedindo direção.
Agora, de 1 a 2 anos é a fase da exploração. Quem tem criança que tem 1 ano sabe que a criança sobe, pula, ela quer tocar, quer mexer. Tudo que ela vê de interessante, lúdico, né? Ela quer tocar, quer mexer. Ela não tem aquela mesma visão que nós entendemos. Então, isso de 1 a 2 anos. Então, o início da marcha da linguagem verbal. A curiosidade impulsiona, o aprendizado, o empilhar objetos, rabiscar, o explorar, o ambiente são essenciais para esse momento de desenvolvimento. Agora, de 2 a 3 anos, é a parte simbólica. Começa a desenvolver no cérebro da criança, a parte simbólica. É o desenvolvimento da fala mais complexa, jogos de faz de conta, regras simples e controle motor mais fino. Essa fase de 2 a 3 anos. De 3 a 4 anos, João, é a socialização. Olha como é importante. Tá? O aumento da interação com pares. É onde que ele vai começar a ter essa interação com outras pessoas. Né? Muitas vezes numa creche, né? Em lugares com diferentes crianças para conviver mais tempo. Uma criatividade, desenhar de formas, maior autonomia, né? Na alimentação e vestuário. Então ela já começa a optar. Já começa a ter aquele desejo de escolha. Você gostaria de que ela usasse aquela cor amarela. Falo, não, quero branco. Ela já começa a ter essa opinião. A importância da educação infantil. Como professor, né, e formado em letras, a gente está estudando constantemente. Essa é muito, muito importante, essa fase. A educação infantil dividida entre creche e pré-escola. Não apenas cuidar, mas proporcionar um ambiente estimulante que prepara para o ensino fundamental, porque uma fase após a outra. E a teologia nos ensina com profundidade, João, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que somos orientados o quê? A ensinar a criança num caminho que deve andar. Então, essa é a fase, tá? Porque esse caminho não se perde com o tempo. A criança vai aprender, ela vai guardar, vai ficar fixo na mente dela. Talvez ela não vai seguir a mesma religião, talvez ela não vai seguir os mesmos padrões, vai ter uma mudança de escolhas lá na frente, quando a sua juventude. Talvez isso que eu vou falar para o senhor, talvez não é isso, mas o senhor corrija eu, porque aqui é um leigo falando com um professor, com mestre aqui. Isso que o senhor está falando talvez não vai ficar latente na mente. Talvez ele não vai saber, mas vai ficar no inconsciente. No inconsciente. No inconsciente. Fica sempre lá. Por isso que vem lembranças, né, de repente, de um cheiro. Quem que não lembra do cheiro da comida da avó? A avó já partiu, já está dormindo, e você ainda lembra, nossa, cheirinho, igualzinho o cheirinho da comida da minha avó. Porque ficou isso guardado no cérebro. O cérebro guarda tanto a parte da visual, o paladar, tudo fica guardado. Até quando você vai comer um restaurante lá longe, puxa, isso aqui lembra quando eu era na infância, porque ficou tudo armazenado. Então, algumas vezes a criança não vai seguir o mesmo padrão. Muitas vezes tem pessoas que têm hábito de comer churrasco. A criança, quando chegar à sua fase adulta, pode optar de ser vegetariano. Mas ela se lembra do sabor da carne, do cheiro, o que tem atrás daquele aroma do churrasco. Né? Então, olhando para essa na neurociência, nós entendemos que de 4 a 12 anos, o cérebro está em um dos períodos mais sensíveis da sua formação. É nessa fase, João, ocorre a intensa organização da arquitetura cerebral, especialmente nas áreas ligadas à emoção, comportamento e a decisões. Agora, um resumo básico aqui de como se funciona de 4 até 12 anos. Entre 0 a 4 anos, é experiência sensorial, brincadeiras, exploração do ambiente e interações sociais. De 4 a 7 anos, João, a criança aprende predominantemente por observação e imitação, medida pelos neurônios espelhos. Ela vai olhando, vai espelhando. Ela vai mudando conforme você muda. Tá? E entre 7 a 12 anos, começa a consolidação das funções executivas. Só um pouquinho, vamos deixar claro para o nosso ouvinte. E isso daí vai mudando essa questão do espelhamento aí, explica aí para o nosso ouvinte. O espelhamento você reproduz aquilo que você vê.
Você não, a criança, É, porque o adulto já fez esse processo, né? Já sim, passou por esse processo, né? sim, a criança. Estou dizendo nós somos adultos Mas reproduzindo o que nós fizemos na infância. o que foi Então, feito. o que você faz hoje é aquilo que você aprendeu lá no neurônio espelho E, nessa fase de idade. e na maioria das vezes, talvez você faz ou segue alguma determinada profissão ou algo que talvez está no seu inconsciente, Teve uma influência na infância. mas no inconsciente, é isso? Está no Pode ser inconsciente. isso também? Sim. Ali, porque alguns casos, aquele que é cantor, o pai é cantor, a criança talvez seja cantora. Né? Ah, eu sou corintiano. Pela E o papel dos pais nesse processo? O senhor falou da imitação. Qual que, agora, nos pais de hoje em dia, né? Porque antigamente parece que era mais fácil de criar os filhos, né, professor? Mas hoje em dia, o senhor está falando de excesso de tela, mas hoje em dia é quase impossível você uma criança, é lógico, tem que ter tem que regrar tudo, mas é quase impossível falar que uma criança não vai assistir, não vai ter tela. Então, o problema, João, não é Não é assistir, é o o excesso, né? excesso e o que está assistindo. Eu conversava com uma colega do trabalho, acho que foi ontem ou hoje que eu conversando com ela, e eu nem sabia disso aí. Diz que tem um influenciador, não vou citar o nome aqui, questão de ética, né, que ele induz as crianças a ter algum tipo de comportamento. E alguns pais, muitas vezes porque trabalham, enfim, são N situações. Aí a criança fica exposta o que aparece na rede social. E diz que esse influenciador, ele falou assim, a criança assistindo, né, esse
Ciência, os neurônios espelhos fazem que a criança aprenda observando. Pais presentes geram segurança. Pais ausentes geram instabilidades, tá? Quando a ausência emocional de telas, o estímulo límbico se desregula. Ô, professor, só para fazer dinâmico aqui, deixa eu só para perguntar, talvez, mas isso que o senhor está falando é inconsciente. A criança, o senhor está falando que a criança tá, não que ela sabe que isso está produzindo aquilo nela, é inconsciente. A mente dela, ela tá. Chega um certo momento que ela já sabe. Porque ela já aprendeu. Não, eu não estou falando. Eu falo na questão. O senhor está falando na questão de. A questão, qual foi da imitação. Uhum. Da imitação, mas é na questão que ela vê e ela percebe, nitidamente ela está percebendo aquilo, ou é o inconsciente dela que está gravado no inconsciente dela mesmo? Além de estar gravado, João, é interessante quando você aprende neurociência, muitas vezes você está dentro de um espaço, você visualmente direto, assim, você não está enxergando, mas os seus olhos, ele ocupa um espaço ocular que ele está percebendo outros detalhes dentro do espaço que você não notou. E algumas vezes a pessoa acaba reproduzindo até mesmo. Importante, tá? O excesso de medo, que não é. O medo faz você tomar decisões mais assertivas. Eu não vou pisar ali porque queima. É o medo, porque você aprendeu. Então, essa parte do inconsciente, ele grava e você muitas vezes nem percebe. Existe, quando você está fazendo o mestrado, eles colocam vários tipos. Você vê fazendo cirurgia no cérebro, você vê abrindo os olhos, você vê na faculdade esses detalhes. E eles também mostram vídeos, e eu achei interessante um dos vídeos que eu assisti, entre tantos, que eles mostraram uma cena e mandou as pessoas que estavam ali olhando marcar tudo que percebeu naquela cena. E eles, sem notarem, foram tirando. Quem estava gravando sabia o que estava fazendo. Mas as pessoas que estavam assistindo estavam só prestando atenção. Mas parecia que eles não tinham mudado nada na cena. E depois, quando chegou no final do vídeo, falou: o que vocês viram de mudança? Aí falou: não mudou nada. E tinha mudado 24 situações. O homem trocou de roupa, tirou o vaso da sala, tirou o tapete, e eles ali visualmente não viram. Mas depois, por algum momento, ela acaba no seu inconsciente olhando aqueles detalhes e acaba chamando atenção. Ué, o que aquilo estava ali? Ele diretamente não percebeu, mas o inconsciente notou aquela situação. Porque o neurônios espelhos, ele está gravando tudo. E o cérebro fica tudo armazenado. Em alguns momentos reproduz mais ou menos. Alguns casos a pessoa acaba sendo agressivo, nem sabe por que está sendo agressivo. Muitas vezes tem palavras duras, nem sabem o porquê. É isso que eu é esse ponto que eu toquei. Talvez a situação, algo que a criança tá fazendo, tá praticando, ela é imperceptível para ela, é isso? Tem coisas que são imperceptíveis. Mas tem coisa que ela sabe que ela tá fazendo. Não, sim, tem coisas que ela sabe, tem coisas que não. Né? Agora, outra coisa, João. Na prática, isso parece simples, né? Mas nos comportamentos, nas reações emocionais e nos relacionamentos. Muitas pessoas têm frustrações no relacionamento porque lá atrás ela sofreu abuso. Abuso do pai, da tia, de alguém. E muitas vezes aquele abuso, a pessoa acabou o quê? Trazendo traumas. E esse trauma acabou ficando fixo na mente da pessoa e a pessoa tem dificuldade de relacionamento. Não, mas perdão, professor. Só para ficar dinâmico para o nosso ouvinte entender. Esse trauma, na maioria das vezes, a pessoa sabe que ela é um abuso, é algo que ela viveu, ou é algo inconsciente que ela não... Não, tem coisas que são nítidas. Mas né? tem coisa que... Não, tem mas, coisas que ela não percebe. Ou ela não lembra, mas ela tem um bloqueio. Algo que ela tem um bloqueio,
ou por algo que aconteceu, mas ela não sabe o que, que é, Sim. mas ela tem esse bloqueio. Sim. Daí ela tem que procurar Tem um pessoas que têm. terapeuta, Sim, eu algo. sou terapeuta. Não, então, ela tem que procurar um terapeuta Sim, para descobrir qual que é esse bloqueio que com ela tem. certeza. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe. Porque, vamos falar uma parte mais difícil e dolorida aqui, João. Muitas vezes a criança está lá com 5, 6 meses. E ali um abusador chegou, tocou nela, nas suas partes genitais, tanto menina como menino. Entendeu? E aí, na sua fase adolescência, ou a fase adulta, muitas vezes ele tem medo de algum toque. E acaba sendo o quê? Aquele toque que o abusador causou naquela infância. 5, Processo de desenvolvimento cognitivo, então, professor. essa parte, João, é muito forte porque as crianças vão passar muito tempo dentro de uma sala de aula. Né? Eu trabalho com uma colega, ela com 5 meses, ela já teve que pegar seu filho e colocar no prezinho, entendeu? Na creche, né? Com 5 meses. Porque ela não tinha como deixar e aonde deixar aquela criança. Então, o que restou a ela? Ela precisou pegar e deixar. Então, a criança já começou no primeiro dia, João, já ter outros comportamentos. Quais? Entre elas ter gripe. Então, antes a vivência dela com os pais, que eram um tipo de ambiente, não estava trazendo nenhum problema na saúde. Então você percebe, se trouxe já no corpo, imagina na mente da pessoa. Então, a escola, João, tem um papel muito importante. Tá? Quando falamos da escola, não falamos apenas de ensino, mas de formação integral. A BNCC e o PNE reconhece que educar envolve o emocional, não apenas o cognitivo. Na neurociência, o cérebro aprende melhor em ambientes seguros. Então, se a criança, se ela precisou saber como que está indo a criança, se está tendo desenvolvimento, acompanhar os cadernos, acompanhar para saber como que está indo a desenvoltura, né? Porque muitas vezes a criança tem alguma dificuldade, pode ser problema de visão, pode ser de muitas situações, mas também o ambiente pode não ser favorável. Então a escola tem um papel fundamental sobre isso. Quando a escola sobrecarrega o aluno, ele fica fragilizado e o cérebro entra em alerta. Então, um cérebro que não for bem organizado, ele vai se tornar um cérebro em alerta e isso vai trazer prejuízo no aprendizado. Na prática, isso impacta o quê? Na aprendizagem, na autoestima e no comportamento. Então, o papel da escola é fundamental para o desenvolvimento dos neurônios na parte cerebral. Mas a caminho, quando há que parecia entre essa parte, entre a parceria entre a escola e a família. Então,
a família tem que ser o parceiro da escola. Então não adianta só levar o filho para a escola e deixar lá e depois não saber participar das reuniões. Não, a vivência da escola é muito importante para os pais acompanharem. Né? Educar não é apenas ensinar conteúdos, é preparar para a vida. Então por isso que aqueles pais que podem, eles colocam os filhos no Colégio Paco, João, porque ali, desde o primeiro contato, vai ensinar os desafios. Tem escolas hoje que eles já ensinam a criança a, a saber como que vai se comportar para aprender lá na frente uma profissão. Então, logo no primeiro momento, vai ensinar a criança a ter uma participação coletiva, a como se desdobrar diante dos desafios, né? E isso aí vai trazer o quê? Um jovem mais preparado para poder chegar no mercado de trabalho e ter melhores posições e também melhores salários. Então, o papel da família, o papel da escola tem algo muito importante. Volto a dizer, educar não é apenas ensinar conteúdo, é preparar para a vida, João. E o que acontece? Qual que é a. Quando a criança cresce num lar, num ambiente que não tem esse desenvolvimento, que não tem esse suporte emocional, que pode acarretar? Isso é muito interessante essa pergunta, João, porque
Por isso que as máquinas acabaram sendo trocadas. Né? O humano está sendo trocado pelas máquinas. Não basta ter capacidade técnica, é preciso ter equilíbrio emocional. A teologia já nos orienta sobre o domínio próprio e sabedoria nas atitudes. Porque não é apenas o que fazemos, mas como reagimos diante das pressões da vida. Acho que foi antes de ontem, que eu vi no jornal da internet que uma pessoa foi ser cobrada pelo patrão, não gostou, foi lá e matou o patrão. Olha a situação que nós estamos vivendo. Está vendo como que está reproduzindo na vida profissional? Então, na neurociência, sabemos que o estresse ativa o sistema límbico, especialmente a amígdala, responsável pelas respostas emocionais imediatas. Como isso acontece? O córtex pré-frontal, que é essa parte daqui da frente, responsável pela tomada de decisão, João, planejamento e controle, perde eficiência. Ou seja, a emoção passa a comandar e a razão perde o espaço. Na prática, isso se manifesta em baixa tolerância à pressão, dificuldade em receber críticas, conflitos interpessoais. Tem pessoas que têm dificuldade de ter relacionamento interpessoal, decisões impulsivas, fala, depois vai ver o que vai dar e depois dá problemas, esgotamento emocional, que é o burnout, que tem crescido muito, né? É aqui. Um ponto importante, João, que é importante falarmos. Muitos profissionais não estão fracassando por falta de competência, mas por falta de regulação emocional. Sabem fazer, mas não conseguem sustentar aquilo que fazem. Mas há solução, porque o cérebro pode aprender novas formas de responder com consciência prática e direcionamento. É possível desenvolver equilíbrio e autocontrole. A inteligência emocional é uma das partes que hoje tem crescido muito, falar sobre inteligência emocional. Né? Essa prática que tem que ser muito tratada hoje em dia. Então, capacidade abre portas, mas é o equilíbrio emocional que sustenta a permanência, seja em qual parte você estiver. Pastor, professor, teólogo, terapeuta, neurocientista, o currículo extenso aqui do Audionor Miranda Neto. Nós falamos aí sobre esse tema muito importante nos dias atuais. Estamos criando uma geração emocionalmente doente. Então, nós abordamos Tá? E tem esse outro lado, que aí a pessoa precisa procurar um psiquiatra. Tem pessoas que têm medo disso, mas é importante buscar os profissionais. Falando sobre isso, João, sobre essa parte, sobre se há esperança de mudança, sim, com certeza sim. E essa é, sem dúvida, a parte mais importante. A neurociência nos mostra, através da neuroplasticidade que eu citei, que o cérebro não é estático. Tá? Ele pode ser reorganizado, ressignificado e transformado ao longo da vida. A fé confirma esse caminho, apontando que a transformação não é apenas possível, é acessível. Porque o poder da fé, ela pode transformar aquilo que parece mais absurdo, aquilo que parece mais improvável, aquilo que parece ser impossível de ser tocado, realizado ou conquistado. A fé, ela pode produzir isso. Então, isso é muito importante falar sobre esse ponto, João. Sempre há a possibilidade de recomeço. Mas essa mudança não acontece por forma automática. Tá? Isso é muito importante. Tem pessoas que já querem ir numa igreja, já amanhã já quer parar. Não, quando eu comecei a igreja, João, eu tinha alguns vícios, né? E esses vícios me acompanharam por um ano. Eu tinha aceitado a Jesus, estava indo na igreja, né? Já frequentava os cultos e tudo, mas os vícios não conseguia largar. Não conseguia largar. Isso aí fica até uma parte como testemunho também da minha vida espiritual e ministerial. Então, entre os vícios, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia.
Então, para mim largar de beber, de usar drogas, né, que usava drogas e tudo, foi uma luta terrível. E estava orando, intercedendo, clamando, fazendo jejum, orando, mas não conseguia. E indo para a igreja e usando drogas. Indo para a igreja e bebendo. Indo para a igreja e fumando. Para algumas pessoas, falam, nossa, foi para a igreja e ainda continua. Mas eu não conseguia largar. João, de muitas ideias, mas com certeza eu posso dizer isso com muita propriedade. É possível, e eu posso te dizer mais: não tem como tirar a ciência da teologia e não tem como tirar a teologia da ciência. Quando você abre a mente para isso, você vai compreender que as duas partes estão muito ligadas. Porque o próprio Deus falou que a ciência se multiplicará. Então, nós, quando falamos de ciência, que fala de conhecimento, nós entendemos que hoje nós temos a tecnologia, mas hoje houve a época que antigamente só era cavalo. Depois teve a bicicleta, teve a moto, teve o carro, teve o avião, teve o trem, teve o navio, teve. Isso é o quê? É ciência. Tudo isso é ciência, é conhecimento. Tem pessoas que falam que ciência somente é a internet. Não. Isso aqui é uma sequência de conhecimento, é uma sequência de ciência. Agora, ambos podem andar juntos, sim, com toda certeza. Eu até fico assustado, João, quando algumas pessoas vão estudar aí psicologia ou algum tipo de matéria que trata sobre a ciência, né? A pessoa fala que não acredita mais em Deus. Mas muito pelo contrário, quanto mais você aprende, mais você fala, nossa, que máquina perfeita que o ser humano é. O coração bater, os olhos você poder enxergar. João, se você vê a quantidade de neurônios, olha, se você vê os dendritos que é dentro do cérebro, as conexões, as sinapses, rapaz, é coisa tão fantástica tudo isso. Você olha e fala assim, não existe outro meio a não ser Deus criar o homem com tanta perfeição. Que, olha, as pessoas muitas vezes confundem muito o que é uma coisa e outra. A consciência do que precisa ser ajustado. Direção para onde você quer caminhar. A Bíblia e a ciência está dando direção. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre começar com aquilo que já é possível hoje. Isso que é importante. O que é possível você começar hoje? Eu, na época que eu estava usando as drogas, bebida e tudo mais, eu comecei a dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo.
emocional. Dados do IBGE e da Organização Pan-Americana de Saúde apontam para um crescimento preocupante nos indicadores de saúde mental entre jovens. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, né, de 2024, a pesquisa foi realizada em 2024 e foi divulgada em março de 2026. Ouviu mais de 118 mil estudantes de 13 a 17 anos em todo o Brasil. E mais que isso, quase 30% dos jovens relatam tristeza constante e 42,9% vivem irritação e instabilidade emocional frequente, João. Olha, agravante, isso não é algo isolado. É um cenário que está se tornando cada vez mais presente. Quando comparamos com anos anteriores, percebemos um crescimento consistente desses índices. O Brasil hoje, João, ocupa uma posição preocupante, estando entre os países com maiores níveis de ansiedade do mundo. Em 2023, mais de 288 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais, conhecido como burnout. Em 2025, transtorno de ansiedade e depressão já apareceram entre as principais causas de afastamento do Brasil, falando em questão do trabalho. Ou seja, não é tendência, é a realidade consolidada. O Brasil hoje ocupa o segundo lugar no mundo em burnout, ficando apenas atrás do Japão, segundo dados internacional da ISMA, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Fontes: a International STRIS, Associação Nacional da Medicina e Instituto de Psicologia da USP. E onde aparece isso? Na vida cotidiana. Dificuldade de aprendizagem, falta de concentração, desinteresse e instabilidade emocional. Não é apenas comportamento, é um reflexo interno, emocional e silencioso. Mas essa não é um discurso para gerar medo, João. É um chamado para despertar a consciência. Isso que é importante, porque por trás desses números existem crianças e jovens que não precisam de mais cobrança, precisam de algo essencial. Quais são essas partes essenciais? A presença, a direção, o vínculo afetivo, né? O amor, a expressão, falar que eu te amo, né? E também a referência. Os jovens precisam olhar em nós, adultos, e poder ter uma referência. Eu quero ser igual àquele. Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu avô, quero ser igual ao meu pai. Nós precisamos ser referência para essa sociedade. E isso começa simples, dentro de casa, na forma como nós nos relacionamos, na forma como educamos, na forma como fazemos presentes na pessoa, né? Não deixar lá, tá estudando, deixa lá no quarto. Não, deixa eu ver, o que você está estudando? Deixa eu dar uma olhada. Como que está seu... Fazer perguntas para saber se realmente consolidou o conhecimento. Ainda há tempo. Tempo de ajustar as rotas. Tempo de reconstruir os vínculos. Tempo de ensinar o que talvez não tenha sido aprendido no momento certo. E é exatamente aqui entra o papel principal. Não apenas observar, mas agir. Essa geração não está perdida. Ela está pedindo direção, mesmo quando ainda não sabe como pedir. Isso é uma realidade, João. Eu agradeço de coração.